Palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Palavra ao nobre vereador Paulo Tergioli. Bom, quero fazer, embora eu teria bastante assunto para se falar aqui hoje, nós vamos ver se eu consigo fazer em questão os principais que eu relacionei para eu deixar registrado aqui, né, às vezes o assunto que eu vou falar aqui parece ser bem repetitivo, mas eu posso dizer para a comunidade, para os vereadores e para quem estiver nos assistindo, que eu tenho certeza que dentro de assuntos que eu vou falar aqui, tem praticamente, posso dizer assim, bomba para estourar em Cambé. Em relação, primeiramente, já se está trabalhando, Irineu, a questão de um projeto que nós iremos discutir em relação à concessão de transporte coletivo. Quero deixar claro aqui que em várias cidades do país e capitais existe uma grande guerra hoje, Alzira, em relação às empresas que só exploraram a comunidade, o cidadão, e, na realidade, continuam irregulares. E um dos fatos principais que eu sempre falo aqui, quero deixar registrado em relação ao transporte, Mário, é porque funciona assim. Hoje, uma empresa, ela anda de ônibus lotado, que é conhecimento nosso aqui. Mas se chegar a acontecer qualquer acidente com um cidadão cambeense, a empresa não vai ter obrigação nenhuma de reembolsar ninguém, de assumir responsabilidade. Ela não tem seguro, ela não tem condição de assumir responsabilidade com nenhum cidadão. Então pode parecer que é um assunto chato, fala aqui há anos, e parece que não é importante para algumas pessoas. Para mim, é muito importante, até porque a gente está falando de vidas, a gente não está falando de material descartável que se carrega em caminhão, que às vezes pode cair de um caminhão, Mário, e a seguradora paga. Mas o cidadão não tem seguradora aqui em Cambé. E não é só aqui, a gente está falando de vários estados. Mas como é um assunto que já está estourando na cidade de Cambé, eu quero deixar aqui registrado mais uma vez em relação a esse assunto. São muitos os casos que o transporte coletivo tem feito gravemente no nosso município. A situação eu coloco como de emergência mesmo, Alzira, porque se acontecer um acidente, não terá nenhum responsável pelas famílias, ninguém vai se responsabilizar por qualquer que seja acidente. Enfim, isso acontece no dia a dia. É que Cambé não tem imprensa que anda nas ruas, filmando, entrevistando, para achar essas dificuldades que o cambeense tem passado. E da região metropolitana. Mas isso tem acontecido. Eu acompanho, em relação ao transporte, dia a dia. A cada dia eu acompanho em relação a esse assunto. E sei de inúmeros casos, de inúmeras situações que sempre deixam o povo cambeense de mãos atadas, sem solução. E, enfim, aí alguns cidadãos usam a palavra abandonados. Mas nós iremos tratar desse assunto. Essa semana eu vou protocolar um documento solicitando uma reunião, não uma audiência, em relação especificamente ao tratamento de elaboração de um novo sistema de transporte de Cambé. Essa causa ficou na mão da prefeitura. Foi aprovado aqui nessa casa um projeto meu, e foi aprovado por todos os vereadores, para que as pessoas que estejam assistindo entendam que não é que a gente não está fazendo nada, não é que às vezes a pessoa ela enxerga, mas não vê, aí ela fala que os vereadores não estão fazendo nada para melhorar o sistema de transporte. Não vou falar de outros assuntos, mas em relação específico a esse. Mas é porque a pessoa só se preocupa quando acontece alguma coisa com ela. Aí ela não presta atenção para ler um jornal, para ver um informativo, para acompanhar a Câmara e principalmente para acompanhar o trabalho do vereador. Eu sei que tem cidadão que depois vai colocar no site, no portal Cambé, criticando a minha colocação aqui.
Mas esse tipo de cidadão é aquele que não nasceu em Cambé com certeza, que não tem vida própria em Cambé e que muito menos deve lutar por essa cidade e investir na cidade de Cambé. Porque se ele coloca lá essas questões, eu falo com toda tranquilidade e dou a quem doer. Agora, essa casa sim tem defendido em questão a relação ao transporte coletivo. A gente tem feito, as pessoas estão cansadas de ouvir eu falar aqui, eu sei disso, mas é uma questão que não pode parar. Se a gente parar, com certeza, aí vai desandar mesmo, de vez. Então, são questões, Mário, que a gente tem que resolver e está se aproximando, é o dia dessa bomba, porque a hora que tiver que soltar uma nova licitação aí, né, vai haver uma grande correria. E a gente não vai se dobrar a isso. Uma outra questão também que eu quero colocar agora, em segundo, é a questão da Sanepar. A Sanepar é outra empresa de concessão irresponsável e sem responsabilidade pelo cambense. No início do mandato do ex-prefeito Adelino Margonar, ela usou o jornal Cambé Notícia para dizer, com todas as letras, que 95% do município de Cambé receberia, até o final daquele mandato, rede de esgoto. Mas não se cumpriu nada disso. Eu sou morador de Santo Amaro, estou ao redor de todos os bairros, Alzira, que não tem rede de esgoto, por irresponsabilidade e incompetência da própria empresa Sanepar, e incompetência também pela própria prefeitura que deixa a empresa de concessão fazer o que quer no município de Cambé. Uma parte, nobre vereador? Sim. Esse problema aí está muito grave lá no Novo Bandeirantes e o povo não tem mais local onde furar fossa. Tá? Porque o pessoal já usou toda a calçada. Da frente da casa, usou o quintal, usou toda a frente. Agora vai pôr essa tubulação aonde agora? O pessoal estão falando de pôr na rua lá para ver como é que vai ficar. Porque não tem mais onde fazer fossa dentro de Cambé. Obrigado, vereador. Na realidade, a Secretaria de Planejamento, ela trabalha planejando o município. E aí a gente veja que as falhas são de décadas em Cambé. Hoje, com a nova gestão da Secretaria de Planejamento, nenhum bairro, inclusive, foi aprovado pela Casa, poderá ser entregue sem estrutura as infraestrutura pronta. E o bairro em questão que está na Folha de Londrina aqui, é um bairro que foi liberado na gestão passada. Pelo menos não coube essa legislatura analisar e avaliar, e muito menos, até porque não cabe somente a responsabilidade aos vereadores, porque deveria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da época ter mandado para essa casa um documento indicando se poderia aprovar projeto ou não, ou liberação de empreendimento. Mas isso não aconteceu. Mais um grupo que ficou dormindo no tempo e deixou o povo cambense também sem condição. Então, se eu for falar em concessão aqui, tem muita coisa de muita gente que, inclusive, são cargos públicos, são concursados, que também deveriam, sim, colaborar e cooperar com a comunidade. Só o vereador denunciar? É responsabilidade nossa fiscalizar e receber uma denúncia, apurar os fatos. Essa é a responsabilidade do vereador. Mas a gente tem denunciado porque reconhece as irregularidades e o descaso do poder público de décadas aqui na nossa cidade. Então, a gente não está deixando, tem muita coisa para ser feita, mas por essa casa tem passado principais assuntos e a gente tem feito denúncia. Então, cabe, Mário, nós, através de ações, eu protocolei aqui na casa o pedido de uma audiência pública da Sanepar, que não vai ficar somente na audiência, não. Esse, com certeza, é um documento que eu vou encaminhar ao Ministério Público, para que ele tome providência em relação a essa empresa de concessão. Nós precisamos, quando você fala da Sanepar, Paula, a gente vê uma preocupação muito grande. Sanepar é uma empresa que, pelo que ela é de nome no Paraná, eu acho que ela devia contratar as empresas que prestassem, que as empresas terceirizadas, que fizessem um trabalho mais igual o nome que ela tem. Porque poucos dias
eu tive uma reclamação de uma senhora que fez uma calçada com 4, 5 dias, ainda estava meio verde ainda o concreto. O que aconteceu? Deu um vazamento, tiveram que vir lá fazer vistoria, marcaram na calçada, presidente. Aí o que aconteceu? Vieram abrir um enorme de um buraco, largaram tudo bagunçado. Até depois de tanto reclamar, vieram lá, fizeram uma massa muito fraca, muito simples, cobriram, que as próprias crianças que brincam na frente de casa começaram a passar, afundou, tá um buracão. E de frente também a minha casa, também do lado da minha casa. Então, a gente fica preocupado com isso. Eu acho que a Sanepar deveria ter igual o nome dela, que é um nome grande. A Sanepar é um nome bonito. Quando fala-se da Sanepar, ela proíbe, quando ela instala a água, ela cobra o cavalete da pessoa. Eu sou meio complicado nessa parte aí. Ela cobra o cavalete, na hora que a pessoa deve, ela corta a água e ainda leva o cavalete embora da pessoa ainda. Então, eu acho que o cavalete é do morador, que ele comprou e pagou. Eu acho que devia cortar a água assim, mediante o pagamento, pagou, devolvesse lá, né, fizesse a religação, mas não tirasse o cavalete. E essa parte aí, de tampar os buracos e fazer com a massa mais resistente, que possa a pessoa ficar contente. Obrigado, Paulo. Eu só quero deixar, então, registrado aqui esses assuntos para a comunidade cambeense que tem nos assistido. E dizer que, às vezes, o comentário que faz a cidade crescer, que alerta o município, enfim, todos os cidadãos, em relação, principalmente à concessão em Cambé, infelizmente eu não vejo site nenhum de Cambé que divulga, na realidade, os grandes debates aqui dessa casa aqui. Eu estou contestando aqui, até porque eu venho acompanhando em alguns assuntos, Irineu, relevantes aqui por vereadores, e eu não vejo sequer colocar lá. Tudo bem que alguém pode me falar assim, o site do cara, ele coloca o que ele quiser. Então, ele pode colocar o que ele quiser mesmo. Coloca piadinha, coloca pegadinha, coloca o que quiser. Mas quando quer usar o nome do Legislativo, mostra os fatos que realmente acontecem nessa casa aqui. O que realmente o vereador está brigando. Que é de interesse. Eu sempre falei aqui e reforço. Quem quer ver essa cidade bem, quem é cambeense, quem tem sangue cambeense, quem gosta de Cambé, quem ama Cambé, tem que divulgar isso também. Porque se um vereador errar aqui ou fazer qualquer erro aqui, Alzira, você pode ter certeza que vai sair aí em jornal, que vai sair em site, que vão falar, certo? Então, o cidadão que fica ali do lado e às vezes coloca lá no site falando que a gente não sabe o que está fazendo e que eu não sei o que eu estou falando aqui, eu sei sim. E eu fiz uma colocação num site, eu nunca acompanho, assim fico escrevendo não, mas quando eu escrevo, está lá Paulo Tardioli. É claro que se algum cidadão usar lá, escrever Paulo Tardioli e vai falar que foi eu, mas quando eu coloco Paulo Tardioli, quem sabe, me conhece, sabe como eu escrevo Paulo Tardioli. Então, eu coloco lá a minha questão, eu faço a minha colocação e eu protesto também. Eu protesto quando eu vejo que o cidadão que nem é de Cambé, eu acredito que nem é de Cambé, não sei nem onde mora, né, que buraco que sai, aí coloca lá, agredindo o vereador, dizendo que eu não sei o que eu estou falando, dizendo que a Câmara não sabe o que está fazendo. Isso fala de todos os vereadores, está lá. Não está falando só de mim. Não está falando só de mim, como falou do presidente, sabe, é hipócrita. É gente que tem uma dor de cotovelo desgraçada aí, que está com inveja do presidente, que não tem tamanho. Ele não sabe nem o que faz. Eu acho que se ele for casar, ele não consegue nem conversar com a mulher dele, tanta raiva que ele tem de inveja do que ele está passando. Então, esse cidadão é assim. Ou está apaixonado, que nem diz a vereadora. Mas, agora, veja só, a gente faz a denúncia aqui, e quando eu fiz colocação, presidente, em relação aos advogados, eles que não se sintam ofendidos, mas pode ter certeza que com todas as denúncias que eu recebi no meu gabinete, Irineu, desde o início do meu mandato, eu procurei protocolar aqui, chamei os vereadores, e uma coisa, Alzira, que eu posso fazer uma avaliação, né, eu acho que não é se achar demais, mas avaliando as minhas preposições, a minha participação, a minha ação na Câmara do Legislativo, tanto em prol ao Executivo quanto ao Legislativo, Júnior, eu posso dizer, Morales, que eu sou um político que tenho uma boa influência e um bom diálogo para conquistar, porque todas as preposições minhas, quase
todas, são 9 votos. São 9 votos a favor, seja investigar, seja apurar, seja votar. Então, eu não tenho essa má reputação que o cidadão fala lá. Nem eu e nem os nobres vereadores que estão aqui. Uma pena que a dona de casa, aquela pessoa honesta, aquele trabalhador direito que trabalha mesmo, que é honesto, que é sincero, que tem família, que tem filho, que tem amor e que tem religião e tem Cristo no coração, uma pena que todos eles não têm, talvez não saiba, acessar um computador para ver lá como que está participando a Câmara de Vereadores, quais são as preposições dos vereadores. Essas pessoas são humildes, está entendendo o que eu estou falando? São pessoas humildes, né, que a era da informática chegou avançada, né, há bastante tempo, mas assim, no cotidiano do cidadão, há pouco tempo. Então, essas pessoas, até mais experientes, ela não tem essa prática ainda, não tem esse conhecimento. E nós que somos avaliados exatamente por esses grandes cidadãos, esses que são realmente cidadão brasileiro, que honra, né, a Constituição e que tem Deus no coração, poderia estar avaliando o nosso trabalho. Infelizmente, né, fica a nossa ação para alguns hipócritas, para alguns condenados aí, e invejosos, que ficam criticando, pode me criticar no site, e deixei claro lá. O cidadão disse que na próxima eleição não vou ter nem 100 votos, Irineu. Mas 1.468 votos, né, em segundo lugar atrás do Zezinho, que foi o mais votado, foram suficientes para mim fazer no meu mandato, graças a Deus, uma boa atuação, né? Conquistei coisas boas para a comunidade, votei projetos importantes para a comunidade, atuei nessa casa com sinceridade, com dinamismo, com caráter, transparência, e sempre falei em nome de Deus, porque às vezes eu falo coisas erradas, mas Deus me dá direcionamento de muita coisa. Tudo que eu procuro fazer com direcionamento de Deus. Então, posso ter errado em alguns pontos, acertados em alguns outros, mas ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. E esse cidadão que quer colocar perfeição, né, nas pessoas, que pena. Mas os meus 1.468 votos, Irineu e presidente, foi suficiente para a minha boa atuação aqui. Eu tenho certeza, e eu vou passar nessa gestão com a marcação de maior número de obras feitas em Cambé, maior número de reformas e ampliação de unidades que atendem a população cambeense. A região de Santo Amaro, se o cidadão não conhece, é de lá ou não é bom ele andar lá e ver, que é a região que mais obteve investimento público e melhorias. E hoje, a vida do povo do Santo Amaro e da região está relacionada a ele poder gastar lá. Hoje, o comerciante daquela região, ele ganha mais, ele tem agência bancária, ele tem lotérica, a noite do Santo Amaro está se transformando num dia. Então, isso é, sim, uma ação conjunta, uma ação eficácia minha, né, e dos nobres vereadores. E eu falo da minha região, claro que eu trabalho por Cambé, mas, né, todos aqui, eu tenho certeza, estão entendendo. Mas é para o cidadão ver que eu não sei que buraco que ele mora. Mas, com certeza, né, não é em Cambé. Não é em Cambé porque, senão ele entendia tudo isso. Então, eu tenho feito uma boa atuação, Irineu. Eu tenho um bom entendimento, sim. Sempre defendi os interesses da Casa, do Legislativo, que beneficia o povo cambeense. Sempre coloquei projetos que beneficiam o povo cambeense, principalmente as pessoas mais humildes e os idosos. Sempre defendi projetos de interesse do prefeito municipal, que também é de interesse e são bons para a comunidade. Estou aqui, já aproveitar o meu minuto, para dizer que fiquei muito feliz e estou orgulhoso de ter entregue, né, depois de décadas, um dos melhores bairros da cidade. Foi inaugurado e que sábado nós entregamos. Então, além das obras e de muita conquista, tem meu nome lá, tem o nome dos nobres vereadores. Então, isso é bom. Mesmo que não colocaram na plaquinha lá, não lembraram de nós, não tem problema. Mas a história é nossa. A história é do vereador também. O vereador, a gente não fica só aqui falando. A gente votou orçamento. E para o cidadão ali, nós votamos orçamento para cada coisa que o prefeito queira fazer nessa cidade. E eu tenho cooperado. Eu tenho feito o meu trabalho com dignidade. Que nem eu disse aqui, frisar novamente,
Às vezes eu erro em algumas palavras que eu falo, mas uma coisa eu sei, o que Deus me direciona, eu sigo. Seja para ganhar, seja para perder. Porque se ganhar, serei beneficiado. E se perder, com certeza, serei reconhecido. Muito obrigado.